Olá a todos, estamos na porção semanal, a porção Lech Lecha, na qual se conta como Abraham sai da sua terra por ordem do Criador, que lhe diz Lech Lecha, sai da tua terra, da tua, da tua família e da casa do teu pai para a terra que eu te vou mostrar. E então abençoou com 7 bênçãos. E Abraão leva Sarai, a sua esposa, Ló, e todos os seus bens e passa para o lugar de Shechem, ao lugar de Elon Moré, e o cananeu estava então na terra. E Abraão percorre toda a terra em 4 direções. Dr. Lightman, o que é esta viagem? Lech Lechá, para onde? Dr. Lightman, Abraão significa o desenvolvimento, o início do desenvolvimento da nossa alma. E daí que ele seja o pai da nação. Que depois de o homem se desenvolver em todo tipo de maneiras, sem saber porquê, como, o que lhe está a acontecer, começa a distinguir que talvez exista alguma fonte adicional da sua vida, que não sabe qual é o objetivo, a essência, que há algo mais que vale a pena alcançar nesta vida, que esta vida não é apenas no nível que nós vivemos e terminamos. E quando o homem começa a pensar nisso, então essa origem começa a falar nele, essa fundação chamada Abraão. No início, de onde é que está? De todos aqueles ídolos em que trabalhava, os objetivos que tinha na vida, que queria avançar neles. Ele fazia os ídolos, vendia-os, tal como o homem no seu dia a dia. Ah, o estatuto da liberdade, do dinheiro. E depois começamos a pensar o que são todas estas coisas na nossa vida, começamos a partir esses ídolos e a procurar outra coisa. Não sabemos o que é, alcançamos frustração e depois da frustração alcançamos um estado em que ouvimos esta voz interna que precisamos de encontrar alguma direção, algum lugar, uma nova forma de olhar para a vida. Que não podemos simplesmente continuar da forma como estávamos agora e que tudo vai terminar. Portanto, existe alguma coisa para além disso ou não? E este anseio é chamado que o Criador é revelado dentro do homem, dentro de cada um de nós. E vemos, entre muitas coisas que vêm aqui, muitas pessoas que vêm aqui dizem: saia do seu país, da, da sua família, da casa do seu pai. Porquê? O que é que significa? Que há outro lugar, que há outro desejo, há outro lugar, significa que há outro desejo. E portanto, a terra de Canaã não é algo especial, sagrado, mas é um novo desejo. Vá lá, saia de um novo desejo para um novo desejo, comece a verificar, a fazer o escrutínio. Antes de mais, saia de onde está agora, dos seus valores atuais, da sociedade atual em que se encontra, do ambiente em que se encontra agora. Com certeza que se encontra sob a influência desse ambiente. E tem esse ponto que quer destruir-se, mas não consegue. Portanto, primeiro, vá, saia. Lech lecha, vá, saia, significa vá naquela direção. Daqui para um lugar especial, para um desejo especial. E aí eu vou mostrar-lhe o que há a seguir. O que fazer a seguir. E então, aparentemente, alcança um novo lugar, começa a examinar-se, a fazer o escrutínio. E aparentemente sai do seu lugar com a sua família, com os seus parentes, com todo o tipo de perguntas e frustrações e problemas. Não sabe como, mas de alguma forma vai e procura. Não estamos a falar de um lugar geográfico, mas dentro dele ele quer encontrar uma nova fundação, novos valores. O principal é os novos valores que ele quer encontrar.
E então ele verdadeiramente faz um percurso pela Terra, ou seja, examinar os seus novos desejos, o que ele quer, não sabe exatamente. É como se passasse de um extremo para o outro, todos os seus desejos, pensamentos. E ele continua a fazer as viagens pela Terra. E das suas viagens chega ao Sol. Sol é Chesed. Ali nele começa a ser revelado o próximo nível do seu desenvolvimento espiritual. Não seremos capazes de abrir aqui toda esta porção, da forma como o Zohar nos fala acerca disto, e no geral, todos os cabalistas que falaram acerca disto e como nós o descobrimos em dezenas de artigos e interpretações que os cabalistas escreveram. Este é um homem que, enquanto avança, descobre este processo que é chamado Abraão, a sua fundação espiritual na nova vida. E é assim que ele chega, que ele alcança a estudante. Essa voz interna que chama Abraão, que leva essa pessoa para a mudança. Ele não vai nesta viagem sozinho, vai com a sua mulher, Sarai, e toda a sua casa, mas também Lot e todos os amigos. Ou seja, se estivermos a falar de forma corpórea, física, está escrito que Abraão deixou a Babilônia com centenas de pessoas que seguiram com ele. E, portanto, na Babilônia estima-se que existiam 3 milhões de pessoas e Abraão saiu com muitas pessoas. Ele era um sacerdote de Babilônia e estava numa elevação que lhe, num tal estatuto, que lutou com pessoas iam ter com ele, com falar acerca disto, não em termos corpóreos. Portanto, ele era um sacerdote importante no sentido, significa que Abraão cresceu no homem, uma nova tendência, um novo percurso que era importante para ele. E quando falamos agora de Abraão, não é um sacerdote na Babilônia, que está lá à procura de alguma coisa, mas estamos a falar do desejo do homem, uma direção importante que ele vê que tem que a desenvolver. Ele vê que tem que responder esta exigência interna. E a partir daí, ele sai com Sarai, a sua mulher. Sarai é o seu desejo. A mulher de um homem é chamada ao seu desejo. Abraão é a direção de chegar ao objetivo e o apoio que tem ao movimentar já os seus desejos principais no corpo. Isso é chamado a sua mulher. E depois o homem que sai dos seus desejos, dos seus vasos, da sua forma antiga de ver as coisas, do seu percurso anterior e se dirige numa nova direção. É dito acerca dele que leva toda a sua família com ele. Porque o homem é chamado a um lugar, a casa, especialmente a mulher são todos os seus desejos são chamados a mulher. E a direção na qual ele leva a casa, isso é chamado o homem, o marido. Portanto, temos ambos aqui. E, portanto, o homem alcança este estado em que os seus desejos, bem como a sua direção, a direção que está a tomar, unem-se nesse mesmo objetivo. Ele não sabe o que isso é ainda, mas certamente que sabe que tem que deixar o seu lugar atual e passar para uma nova direção na sua vida. Sim. Amiga, acerca desta revelação está escrito em Lech Lechá, na porção, como desde que o Criador viu o seu despertar no seu desejo, ele imediatamente revelou-se-lhe e disse-lhe: avança, Lech Lechá, avança para te corrigir. Ou seja, deves parar
de pegar nas forças superiores e elevar manos, estender o zivug elevado, através do qual será recompensado com o ponto em si mesmo e corrigir-se. Naturalmente, sim. Bem, também temos que falar disso, da forma como estamos a ir. O caminho espiritual é sempre em fé acima da razão. O que é fé acima da razão? Quando estamos, digamos, um nível mais elevado, um nível superior, e aqui é um nível inferior, e entre os dois níveis existe uma conexão de tal forma que uma parte do nível superior, que é chamada Ahab, está dentro do nível inferior chamado Galgaltenaim. Aqui está o superior e o inferior. E se nós queremos elevar-nos do nível em que estamos agora, digamos que aqui é onde nos encontramos, e se queremos passar para um nível mais elevado, está ali. Existe aqui uma grande diferença entre estes dois níveis. Então, temos de assumir as leis do superior, as leis que o superior opera em nós e aceitá-las verdadeiramente. Que queremos ascender para esse nível e o que é aceito no nível mais elevado, queremos que isso se torne nossa natureza. Embora agora estejamos numa natureza diferente, os valores que temos, os hábitos que temos, e o que se encontra no nível mais elevado nos pareça muito estranho e menos o oposto do que temos agora. Porquê? Porque, em última análise, o que acontece no superior é doação. Comparado com nós que estamos em recepção. E então acontece que o que acontece é que parece incorreto, errado. Por que é que está a fazer isto? Como temos lucro em dinheiro, respeito, conhecimento em algo, onde é que está a recompensa? Estamos a fazer a recompensa, estamos a fazer ações que nós nos nossos vasos não sentimos qualquer recompensa. Nem em dinheiro, nem em respeito, nem em saúde, nem em estima, nem nada. Mas apenas a ação. Podemos ver que a ação é uma ação de doação. E que nela não vemos o propósito. E também não vemos que combustível está a usar para fazer isto, que energia é que recebe para fazer isto. As suas ações parecem sem sentido. E aqui temos que superar e compreender que o superior é o superior, aceitar estes valores acima da nossa razão, subjugar-nos, conectar-nos com o superior, aceitá-lo como é assim, é exatamente isto. E através disto, fazemos com que ele nos dê aquilo que é conhecido como luz circundante. Se queremos entrar em adesão com ele, aquilo que é para ele Or Panimi, luz interior, para nós funciona como luz circundante, Or Makif. Se queremos estas coisas na medida em que ansiamos por elas, então o que brilha nele também nos afeta a nós, projeta sobre nós. E portanto é chamada luz circundante. E essa luz circundante gradualmente muda em nós todos os nossos elementos, constrói em nós o anseio de estarmos incluídos no superior e entramos nele como um feto. E o superior torna-se como um ventre, como o útero, e é assim que nós avançamos. Gradualmente. E então entramos nele, em concepção e depois Yanicá e depois Morrin, o tornamos-nos como uma gota de sêmen dentro dele. Queremos estar incluídos e aceitar tudo o que existe ali. E isto é chamado verdadeiramente Lech Lechá, avance.
É um trabalho que não é simples e levar-nos do nível da Babilônia para o nível da terra de Canaã. E de cada vez que recebemos ego adicional e problemas adicionais, em cima dos quais temos que nos elevar, o superior olha sempre para nós de forma, parece-nos sempre mais peculiar, menos compreendido. Ou seja, cada vez subir ao próximo nível até alcançar a terra de Israel, temos que passar pelo Egito, a receber o método da correção, não só entrar em adesão com o superior. Isto não é simples. E Abraão, porque Abraão é chamado o nível da Aviud Shoresh, raiz. Ou seja, não é assim tão difícil entrar em adesão com o superior. Ou seja, vamos e fazemos uma subjugação àquilo que vemos. Este é o nível de Abraham, da raiz. E depois temos o nível 1, Aviut 1. E mais tarde, quando alcançamos, depois de alcançarmos o Aviut 1, e depois chegamos ao próximo nível, temos o próximo nível aqui. Aqui já precisamos estar em Aviut 2, Aviut Bet, e depois precisamos de receber uma força do ego adicional que nos vai ajudar a compreender o superior no nível da Aviut 2, onde ele se encontra. E portanto depois temos que nos elevar até ao Egito, e verdadeiramente Abraão entra no Egito, vamos ver essa história mais tarde. E de cada vez temos que ir e receber um desejo de receber adicional para o próximo nível, para o qual temos que avançar. E temos a possibilidade de avançar, entrar em adesão com ele e expressar-nos, entrar como impregnação, ou seja, como um feto, e depois Yanika, o rim, e repete-se de cada vez. E portanto, o Lech Lechá avança e inclui em si todas as preparações e ações. E é isso. Sim. Verdadeiramente falou do desenvolvimento do ego. E depois dele sair para Israel, diz aqui que de repente há uma luta entre os pastores de Abraão e aqueles de Lot. Ou seja, de repente é revelado como se estivesse distanciado dele. Porquê? Dr. Eichmann, vemos que na medida em que nos afastamos do lugar anterior e nos aproximamos do lugar a seguir, né, mudamos os nossos discernimentos de uma forma muito grande. E, portanto, aquilo que anteriormente era, bem, o lugar mais óbvio são as relações do homem com os seus parentes, os seus amigos, aquilo que estava interessado antes. Costumava ir ao bar ou a um jogo de futebol e gostava de ver aquelas séries de televisão e outras coisas. E vestir-se de uma determinada forma e comportar-se de determinada forma. Tudo começa a mudar. E portanto, o que anteriormente era muito próximo, agora de repente está mais afastado. Está escrito: o homem deve deixar a casa do seu pai, agarrar-se à sua esposa. E portanto, isto é como passamos de um estado para o outro, e podemos ver também os nossos estudantes, quando eles começam a estudar, começam a mudar e a aproximar-se da realização espiritual, vemos como os seus valores e a forma como estavam em adesão a todo o tipo a tudo o que tinham neste mundo, isso muda. E portanto, a pessoa já não está em adesão às mesmas coisas que estava antes. Muda a sua atitude. E portanto, esse Lot, que é a linguagem da maldição, porque o faz recuar e ele não quer. E também a mulher de Lot, quando se torna um pilar de Sal e Sodoma, que ele não pode deixar. E outras coisas. O Mar Morto, onde ele existe, que aparentemente bloqueia a Abraão no seu desenvolvimento. E portanto, certamente que estas qualidades que impedem a pessoa, em última análise, ele tem que largar-se destas coisas e partir, avançar. E vemos com esta história de Lot continua, muitas vezes.
amigo, talvez podemos ler outra passagem agora do livro do Zohar, da Parashá Lech Lecha. Abraão habitou na terra de Canaã. A terra de Canaã é Núqua. Habitava na terra de Canaã para se apegar ao lugar da fé, Núqua, e conhecer a sabedoria do seu Senhor. E Ló habitou nas cidades da planície e armou a sua tenda até Sodoma. Ou seja, ele conectou-se com os ímpios do mundo que se afastaram da fé, sobre os quais está escrito: os homens de Sodoma eram maus e pecadores contra o Senhor. Cada um se separou no seu caminho conforme lhe era adequado. Abraão para a Kedushá, a santidade, e Lot para os perversos do mundo. E esta é a razão pela qual os amigos estão felizes de se ocupar na Torá dia e noite e cuja união com o Criador fazem como que era como Abraão e não como Ló. E está escrito sobre eles: vocês que se apeguem ao Senhor vosso Deus estão vivos hoje. Dr. Lightman, sim. Isto é o que está escrito na Torá. Vemos que, embora ele tenha sido tirado da Babilónia e fosse parente de Lot, e estivesse em conexão com ele, depois de algumas ações, enquanto Abraão avançou neste processo espiritual, descobre que não pode continuar com esta força. E então tem que ser separado dele. Eu vou para este lado, tu vais para aquele. E vemos como, de acordo com este desejo no homem chamado Lot, vai conectar com ele, o que é que vai fazer, depois de muitos escrutínios, e não é fácil para a pessoa, se ela quer avançar, determinar uma nova direção, alcançar uma nova realidade, então tem que se separar desse rumo anterior, desse desejo anterior chamado Lot. Não é fácil fazer isto. Vamos dizer isto desta forma. Dentro de nós, isto são todas as nossas conexões ao passado, todos os nossos hábitos, tudo aquilo que pensávamos que recebemos na nossa infância, que recebemos ao longo da vida, que estas coisas recebemos como tinha que ser. Mas o rei, perdão, o sal que nos agarra e que não nos permite sair, realmente agarra-nos aos pés, não nos deixa avançar. Esta é a qualidade de Lot, que agarra os nossos pés e não nos deixa avançar. E nós não sentimos isto, mas na realidade segura a pessoa até que ela está pronta para avançar. E acerca disso está escrito: e vocês estão vivos hoje? Quando a pessoa se separa de Lot, já está agarrada a essa qualidade de divindade. Relativamente a Sodoma, quando dizemos Sodoma, imediatamente, pelo menos a mim, associamos duas coisas. Lá é mau, todos são maus, todos são ímpios. Há esta expressão de Sodoma, as relações más entre um e o outro. Dr. Lightman, penso que é o que acontece neste mundo. Se somos especiais de uma forma ou da outra, então imediatamente começamos a medir-nos uns aos outros e que não somos bons, ou porque é que não somos como todos os outros. Se nos destacamos, ou seja, vemos que nos tratam assim, na escola, no infantário, em todo o lado, ou seja, se nos destacamos é sempre assim. Sentimos sempre em nós próprios o que é que acontece, o que é que nos falta. Pensam sempre acerca de nós. Ou seja, as pessoas gostam de ver as pessoas da forma como elas são. E, portanto, isto é verdadeiramente algo que é comum no público. Não gostam dos revolucionários, não gostam das pessoas que são excepcionais. E, portanto, isto é algo que vemos o tempo todo. Não estou a dizer que eles estão corretos ou incorretos. Depende de que período, de que direção. Mas, no geral, o público em geral, está nesta progressão que não é correta. E, portanto, explorar esta qualidade parece
vir ter connosco para proteger o público, para estabelecer coisas claras, cada um no seu lugar, cada um toma conta da sua família, de si próprio, cada um não sai da sua região, ou seja, parecem haver coisas lógicas e profundas aqui. E temos que compreender que mesmo alcançar esse nível não é simples, comparado com o nível de Babilônia, alcançar a terra de Israel e estar incorporado com todo este mal é um marco no caminho espiritual. Ou seja, podemos dizer desta forma, estas qualidades que aparentemente não pareciam ser assim tão más, como na Babilônia, mais tarde parecem tão horrendas que queremos fugir delas. E daí alcançamos discernimentos que nestes mesmos desejos que fugimos deles, que queremos começar a determinar novos desejos, neles descobrimos novamente que eles não são bons. E novamente o homem, digamos que a pessoa tira novos desejos da clipá e pensa que está a progredir em direção ao bem e descobre como se estivesse pior, porque a sua exigência de correção para se ver corrigido é maior. E, portanto, aquele que é maior que o seu amigo, o seu desejo é maior. Anteriormente não tinha inclinação ao mal. Tinha ou não? Tinha. Então, por que que determina que é pior? Porque vê que a sua inclinação ao mal é pior do que era antes. E, portanto, Abraão, e Sodoma, e Lot, tudo está aparentemente a funcionar, a operar naquela interioridade, em que descobrimos todos estes desejos como sendo piores, mais e mais. Mas isto dá-nos um anseio para fugir deles e escapar. Então, relativamente a Sodoma, existe outro discernimento em acrescento a estas relações entre as pessoas que parece que nos estão a pressionar. Existe outro discernimento do mar dos pecados. Dizemos Sodoma e Gomorra são a cidade dos pecados. Parece divertido, parece um lugar onde todos têm o sonho de lá estar, parece prazer. Portanto, a pergunta é esta cidade do pecado. Porquê que, Dr. Lightman, mas o seu percurso era muito simples, o meu é meu, o que é teu, não toques em mim e eu não toco em ti. Eu desejava que o mundo fosse como isto hoje. Não, tu não podes dar a ninguém e também não podes receber de ninguém. Todos vivem de acordo com o seu trabalho, o seu esforço. Tanto quanto fez é o que tem. Mentirosos, vamos acabar com eles. Alguém que magoou os outros, através disto está a estragar o outro, está a corrompê-lo. Porque é que lhe estamos a dar algo? Não estamos a construir uma má qualidade. A partir de agora pensa que pode receber. Porque é que haveria de trabalhar? Ele caminha e não faz nada e recebe dinheiro à custa dos outros. Ou seja, posso roubar, posso usar juros, o que quer que seja. O nosso mundo é Sodoma, mas Sodoma de Sodoma. Eu desejava que fôssemos só Sodoma. Sodoma é dito: eu não olho para ti, eu não te invejo. Eu não te invejo. Eu tenho aquilo que mereço e tu tens aquilo que mereces. Compreende? Cada um terá o que é seu. Nós não compreendemos como essa filosofia, essa abordagem à vida é uma abordagem especial e não tão simples. Onde estamos nós em comparação com Sodoma? Nós apenas usamos esta palavra Sodoma como se fosse uma coisa má, mas não alcançamos isso. Mas aquilo que descobrimos, aquilo que descreveu parece uma sociedade positiva, Dr. Lightman. Sim, sim. Mas então por que é que dizemos que Sodoma é má comparado com Israel, que temos que alcançar, ama o seu próximo como a si próprio, alcançar o nível de Abraão, Hafetz Hesed, misericórdia para todos. Isto já é outra coisa. Sodoma impede-nos
Sodoma impede-nos do nosso desenvolvimento espiritual e é por isso que está no Mar Morto. É por isso que depois a mulher de Ló se torna uma estátua de sal, um pilar de sal. Mas, na verdade, a abordagem é muito saudável relativamente ao desejo de receber. Se não sair do desejo de receber para o desejo de doar, permanece no desejo de receber. E então esse nível de Sodoma é uma boa atitude entre as pessoas. Não se dá nada a ninguém, não recebe nada de ninguém. É muito simples e vai cada um de acordo com o seu desejo, aquilo que merece vai ter. Se não merecer, vai morrer. Se merecer, então viverá. Por que não? Porque todos os outros, para além disso, é mau para o nosso desejo. Através disto, desenvolvemos-lo para usar o outro, para prejudicá-lo. Compreende? Os sodomitas alcançaram o entendimento de que nós não devemos dar nada ao nosso ego, exceto o que merece. Tanto quanto nos esforçamos, recebemos com isso. Recebemos a recompensa. Que mal é que isso tem? E, portanto, Abraão não pode separar-se de Lot. Ele está numa conexão com ele, que já é de há muito tempo. E apenas quando ele examina que para sair, para avançar, para tornar a terra de Canaã a terra de Israel no futuro, então tem de inverter estas coisas, mudá-las e fazer uma inversão, aparentemente. O que é permitido, se isto é permitido, se aquilo é permitido, ele tem que inverter o solo. O desejo de receber para o desejo de doar, tem que mudá-los. Verdadeiramente como se fosse um terremoto, é assim que é chamado. É isso que acontece, não há escolha. Mas é uma decisão que é muito difícil na pessoa, para a pessoa. Quando vê que com a sua atitude anterior para com o seu ego, tem de sair dele. E depois disso, já está verdadeiramente livre. Sim? Amiga, há uma pergunta aqui de Israel. Então, se este é o caso, então se estamos dentro do nosso ego, então porque não estamos também nesse nível mau? Dr. Lightman, ainda estamos longe desse nível. Depois disso vem um nível que diz: E vocês que aderem ao Senhor, vosso Deus, estão vivos este dia. Assim que agarram o mal, aderem a Biná. Vejam que nível é que estamos a falar. Como é que podemos estar nesse nível? Sim, essa história está verdadeiramente cheia de coisas interessantes e uma das coisas interessantes que acontecem é que quando ele fala da continuação da vida de Abraham, ele vê que não tem filhos. E então decide procriar com Hagar e o nome de Abraão muda depois de nascer Ismael. Passa para Abraham, acrescenta-se a letra Rei e depois acontece algo muito estranho, a circuncisão. E quando Abraão foi circuncidado, saiu da clipada Olá do propúcio, entrou no pacto sagrado e foi coroado com a coroa sagrada. Entra no pacto no qual o mundo existe e o mundo existe para ele. Portanto, graças à circuncisão, o mundo existe e também está escrito: estas são as gerações do céu e da terra, Be e Baram, que são as letras de Be, Rei, ou seja, na letra Rei, ele criou-os, Be e Baram, e também foi criado para Abraão, o mundo. É tudo um mesmo ponto em que mantém a circuncisão. Dr. Lightman, vemos que não é simples alcançar o próximo nível. Quanto é que o homem tem que trabalhar nisso? Quanto é que tem que fazer o escrutínio? Antes de alcançar que lhe nasça um filho, como dizer, é o próximo nível que sai nele. Quanto tem que fazer um escrutínio no seu desejo.
E com esse mesmo desejo que ele pensou que seria bem-sucedido, não pode ser bem-sucedido. Com Sarai não funciona com ele. Primeiro é com Hagar. Portanto, existe aqui um acrescente em que primeiro tem que se separar de si próprio, tem que separar um desejo com o qual não pode avançar diretamente, tem que limpá-lo como se estivesse separado de Lot. Tinha que se separar. Aqui tem que o limpar de si próprio, mais internamente. Ou seja, esse filho chamado Ismael, que é a clipa da direita. Já agora estamos a falar de estados espirituais muito elevados dentro da pessoa e apenas depois dessa correção alcança um estado em que com o que resta dele, esse desejo, esse percurso, essa direção, agora já está destinado a alcançar o próximo nível chamado Isaac. E também a circuncisão, que alcança a correção mais fundamental que existe no desejo de receber. O tempo todo esteve apenas a tentar limpar o seu desejo de receber, ou seja, a direção era mais e mais limpá-lo de coisas mais periféricas, livrar-se dos seus parentes, os babilônios, os outros parentes como em Sodoma, Lot, outras coisas nele, Ismael, e agora alcança um estado em que agora pode alcançar o próximo nível, mas tem que fazer o escrutínio dentro de si próprio, dentro desse mesmo desejo, que está prestes a alcançar o próximo nível, com que magnitude do desejo consegue trabalhar. E agora já está a fazer correções na linha do meio, ou seja, está a conectar dentro dele corretamente o lado direito, doação, receber, e na linha do meio apenas pega naquela parte que pode estar em contacto tanto com a doação como com a recepção. E isto é chamado que ele passa pela circuncisão, ou seja, não em todos os seus desejos e leva-se a um novo nível, mas apenas em parte dos seus desejos. E toda a outra parte dos desejos em que é incapaz de o fazer são para ele como desejos que apenas no final da correção será capaz de o receber, é como o propúcio, e portanto mais tarde, no final da correção, será capaz de os corrigir. Mas entretanto são para ele tão importantes como pó, e ele não os usa. E portanto, o que acontece é que precisamente a partir deste momento ele é Abraão e não Avram. Ou seja, que agora tem a conexão entre Malchut e Binah, e através disto torna-se verdadeiramente o pai da nação. O que é o pai da nação? É a primeira fundação de Malchut, que é corrigida em Binah, um desejo de receber, que recebe a qualidade da doação, e os dois começam a trabalhar juntos. E, portanto, toda esta conexão é chamada a correção da circuncisão, o escrutínio, certamente antes disto, em que desejas avançar e em quais não avançar. E é por isso que é chamado, por um lado, o pacto, e por outro lado, como se estivesse a cortar dos seus desejos alguma parte. E é verdadeiramente do seu coração, o coração do homem é chamado, os seus desejos, e com eles ele avança. Esta é a primeira fundação e a partir daqui em todos os níveis ele vai ter sempre que fazer o escrutínio de forma semelhante nos seus desejos, aqueles que tiveram que ser cortados, e sempre separar os desejos que estão associados com o propúcio daqueles que pode usar e avançar com eles, e assim em todos os níveis. Porquê que a circuncisão é no órgão sexual? Dr. Leitman, porque aí temos no Partsuf espiritual, temos um zivug espiritual e um zivug físico. Estas duas conexões entre os Partsufim,
que são chamados zivug, acoplamento PLP, boca a boca, que é um zivug no nível espiritual, com os vasos da doação e nos vasos de recepção para doar. Esta é da Fundação Yesod, do lugar onde o Partsuf superior dá a luz ao Partsuf inferior entre os dois Partsufim, como desenhamos anteriormente, o lugar onde existe a conexão entre os dois Partsufim. Digamos desta forma, temos o Partsuf superior e o Partsuf inferior, e portanto a conexão entre eles é feita aqui em Yesod. Ou digamos que estamos a falar do Partsuf Zerampin, que no seu Yesod está Malchut, e ela recebe dele Malchut. E este é o Partsuf Zerampin, o superior. E portanto o Zerampin pode dar a Malchut apenas o que tem nele, de cima para baixo, até aquele lugar. E não mais, não abaixo disso, porque abaixo disso tem desejos que não pode corrigir. E portanto ele tem que cortar esses desejos abaixo de Yesod e até aqui pode usá-los do seu Keter até Yesod. E aqui dá-os a Malchut, e não de forma diferente. E em cada ação, tem que fazer precisamente este escrutínio e cortar este propúcio. O que temos aqui embaixo é o propúcio, aqueles desejos que não podem ser usados para o avanço espiritual. Agora, mais tarde vamos usá-los, mas por agora não os podemos usar. E, portanto, cortamos-los de serem usados, estão desqualificados neste momento, e usamos apenas os remanescentes desejos, que são Galgal Te'enaim. Temos aqui Galgal Te'enaim e também Ahab, mas não o verdadeiro Ahab, mas o Ahab de Eliá, o Ahab de ascensão. Nós estudamos isto muito na sabedoria da Kabbalah, em muitos lugares, com todo o tipo de detalhes. E, portanto, todos no seu caminho espiritual não têm escolha, mas todos têm que fazer a sua própria circuncisão. E por que é chamado o pacto? Porque é a conexão, é o lugar de conectar os Partsufim. Não pode conectar com a fase inferior, portanto é o lugar de união entre os dois. Eu ainda não entendi porque é num órgão sexual. Dr. Lightman, aquele lugar é o lugar de onde sai a luz de Rohman. Sim, o lugar onde damos a luz ao próximo Partsuf. E porquê que é para nós no extremo do corpo? Porque é no fim do Partsuf, é assim que sai. Temos Keter, Rohma, Bina, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, e aqui é Malchut. Portanto, em Yesod temos uma correção especial, na medida que podemos ou não podemos usá-lo. E não é Malchut em si próprio. Malchut não pode ser usado. Em Malchut, a luz não pode entrar e corrigi-lo. A luz superior vem apenas até Yesod, até aqui. E, portanto, apenas até aqui podemos usar os nossos desejos em que a luz vem e nos dá a possibilidade de direcioná-los para a doação. Em Malchut não nos dá essa possibilidade. Portanto, não podemos receber para doar e não podemos usar Malchut. Então fazemos um corte aqui e junto com esse corte existe a circuncisão e todas estas correções relacionadas em que estamos certos que estamos a usar corretamente os desejos que sobraram e através deles podemos avançar. Sim? Este processo disse anteriormente que todo homem tem que fazer e a nossa pergunta é: as mulheres que estão a avançar espiritualmente também têm que fazer a circuncisão? Dr. Eitman, antes de mais, vemos que, de acordo com a Torá, em Abraão realiza a circuncisão e também Tzipora fê-lo a Moisés. Sim, mas eu estou a perguntar a uma mulher que está a avançar na espiritualidade, também tem que o fazer a si própria? O corpo da mulher é o seu corpo, ou seja, vem do seu próprio desejo de receber. O desejo de receber, quando faz o escrutínio, alcança um estado
em que se volta para o desejo de doar, que está incluído nele, e dessa forma realiza a circuncisão. E, portanto, está a falar de uma mulher que está a estudar a sabedoria da Kabbalah versus um homem. Certamente, a alma é a mesma alma. Certamente, o que pensa que a mulher pode usar todos os seus desejos? É sagrada? Certamente tem os mesmos desejos, tal como no homem, que não podem ser usados, que não estão qualificados para serem usados e têm que seguir as mesmas correções, seguir os mesmos caminhos, os mesmos níveis e realizar nela estas correções que são chamadas de circuncisão. E sim, porque para ela são as mesmas 10 sefirot e na sua alma é tudo igual. Com certeza que sim. Nive? A amiga pergunta qual é o significado espiritual de acrescentar a letra Rei ao nome de Abraão. O Troitman, eu disse anteriormente que nós estamos num estado em que temos um nível chamado Binah e um nível chamado Malchut. E a conexão entre eles é a seguinte. Binah é Elohim, Deus, e aqui temos Malchut. Malchut é o desejo de receber, recepção. Binah é doação. Ambos, Binah e Malchut, têm as duas qualidades principais da natureza. Portanto, o que é que fazemos? Nós avançamos ao combinar Binah e Malchut. Na segunda restrição, Malchut ascende a Binah, faz uma conexão com Binah e faz uma restrição em Binah. Mais tarde, Binah, através disto, desce a Malchut e faz uma correção em Malchut. Portanto, esta ação em que Malchut ascende a Binah, isto é feito nos mundos superiores, no mundo de Nikodim. Nekudot de Sag e Nikodim. A ação na qual Binah desce e entra Malchut, isto é no estilhaçamento. Também no mundo de Nikodim, no estilhaçamento dos vasos, das almas, e portanto o que acontece é que em cada alma temos Binah e Malchut, conectados, misturados. Estas duas qualidades estão conectadas e nós temos que fazer o escrutínio a cada vez. Em cada um dos nossos desejos temos Malchut e Binah. É assim que funciona. Estão todos interligados. E, portanto, quando alcançamos algum estado, não importa qual do nosso estado é, o que é que fazemos? Temos um desejo, Ratzon, e nesse desejo, certamente que existe Binah e Malchut. E o que é que nós fazemos? Nós, através das nossas ações no grupo, no estudo, em disseminação, divulgação da sabedoria, despertamos a luz que reforma, que nos afeta e nos ajuda a fazer o escrutínio. Nós dizemos, até aqui posso alcançar e a partir dali não posso. E, portanto, quando faz o escrutínio destas coisas para nós, percebemos que é o lugar do corte, o lugar onde temos que fazer a circuncisão, um pacto com doação, com Elohim. E então podemos usar apenas aqueles desejos e os outros para baixo não usamos. E, portanto, este corte, o que é que existe ali? O que é que estamos a cortar? Estamos a cortar os desejos com os quais podemos estar em adesão com o Criador, dos quais não podemos estar em adesão ao Criador. Este é o conceito de circuncisão. A ação não é simples, é uma ação muito difícil. Precisamos da luz que corta esta conexão entre os desejos. E até lhe digo mais. Nós cortamos como se fosse simples, mas não é simples. Temos 613 desejos. E em todos estes 613 desejos, temos que examinar precisamente dentro de cada desejo onde é que está este corte, em que medida é que podemos usar este desejo e em que medida não o podemos usar, porque é o partsuf da alma. Em cada nível tem sempre 613 desejos e sempre o corte é num lugar diferente.
entre aquilo que podemos usar e aquilo que não podemos usar, e portanto, em cada nível, em cada ação, há antes de mais esta decisão. Fazer um escrutínio, o bom do mal, o que é permitido do que não é permitido, o que é kosher do que não é kosher, o que é legítimo, o que não é legítimo. Todas estas leis espirituais estão aqui. Isto é chamado kosher, ou seja, legítimo, e isto não é kosher. E é assim que avançamos. E nós cortamos, e todas estas leis que temos, que conhecemos de manter kosher, está tudo aqui, em todos estes discernimentos. No inanimado, vegetativo, animal, falante, em todos os níveis, todas as leis da Torá estão associadas apenas com esta separação, separando os desejos que não podemos usar daqueles que estão abaixo da linha, e os desejos que podemos usar estão aqui em cima. Esses desejos são chamados kosher, e os desejos em baixo não são chamados kosher ou são chamados impuros. E estes desejos kosher, como podemos fazer ações neles, como podemos fazer uma ação para doar. Portanto, aqui diz Kiddush, os 3 anos de Orlá, fazer estas ações espirituais que no nosso mundo aparentemente as fazemos, temos hábitos, costumes para eles, mas estão todos relacionados como então elevamos estes desejos para a doação. Fazemos luz refletida deles, o uso correto nos desejos que são permitidos. Compreende? Mas antes de mais temos que ter este corte entre eles. E todos os acrescentos, tal como vemos dos desejos, que aparentemente usamos as partes permitidas. Este é trabalho com todos aqueles desejos aqui. Ou seja, como podermos agarrar-nos ao Partsuf superior, ao nível superior. E o que acontece àqueles que estão aqui em baixo? O propúcio que atiramos à terra, não nos preocupamos com ele, até ao final da correção, usamos estes desejos, todos alcançam a correção. E então teremos a capacidade de os corrigir. Mas entretanto não somos capazes de os fazer. Sim. Então existe a pergunta, no nosso mundo, digamos, um pai e uma mãe convidam alguém para fazer a circuncisão e a criança com 8 anos não sabe de nada e fazem a circuncisão e no mundo espiritual o homem realiza a sua própria circuncisão. Também há um pai e uma mãe que realizam isso para ele no mundo espiritual. Mas sim, verdadeiramente é o homem. Bem, talvez não possamos explicar todo este assunto, mas existe aqui Abba e Ima Elaim, pai e mãe superiores, e depois Zerampin, e depois Malhut. E aqui temos as almas. E as almas, quando ascendem a Malhut, para conectar Malhut a Zerampin, e para os dois se elevarem a Abba e Ima, pai e mãe, a Abba e Ima passa a luz para baixo e essa luz faz a circuncisão. Mas a participação nisso, como um bebê neste mundo que aparentemente se entrega ao seu pai e à sua mãe, que farão a correção por ele, nós também no mundo espiritual temos que Abba e Ima, a luz de Hassadim, fazem o escrutínio dos vasos, que vasos são permitidos e que vasos não são permitidos, e fazem essa separação. E, portanto, a partir desse momento já temos a ligação correta na alma entre as qualidades de Binah e as qualidades de Malchut, e podemos passar e entrar na terra de Israel, o desejo Yashar Kel, que é direcionado ao Criador, direto ao Criador. E, portanto, toda esta porção fala de avançar, ler lechá, de um nível para o outro, de um estado para o outro. E vemos desde a saída da Babilônia até à entrada na terra de Canaã,
e depois até fazer os escrutínios de Abraão com todas as pessoas que habitavam ali, e os escrutínios com Lot, e até que alcança o escrutínio com Hagar e Ismael, e mais tarde com ele próprio, com a sua própria correção, e Isaac, todas estas coisas são coisas que o homem faz dentro de si próprio, faz o escrutínio e avança. E através disso determina com certeza o avanço correto para o objetivo da vida. Bem, continuamos na direção do objetivo da vida. Muito obrigada, Dr. Leitman. Até à próxima. Obrigada.